Oi, bom dia, pessoal. Trazei uns minutinhos aqui por conta de probleminhas técnicos, mas já estou ao vivo com vocês. Vamos falar um pouquinho aí sobre aumentar a renda, que outras possibilidades o médico tem, que não seja apenas aumentar o número de plantões por mês. Quem aí vive de plantão atualmente? Conforme for entrando, vão me dizendo se está dando para ouvir bem. Estão conseguindo me ouvir? O áudio está tudo certo? Eu estava com uns probleminhas técnicos aqui, mas acho que agora foi, né? Então, gente, esse assunto eu acho que é de interesse aí de boa parte dos médicos, né? Muitos de nós acabamos nos entregando à tentação de fazer mais plantões quando a gente quer mais dinheiro, o que não está errado, né? Não tem nada de errado com isso, são momentos da profissão. Acho que conforme a gente vai amadurecendo, criando um pouquinho de experiência, né, dentro da carreira e vai se diferenciando, vão surgindo outras oportunidades, né? Mas enquanto não surgem outras oportunidades, o plantão acaba sendo confortável, porque a gente sabe que vai receber aquele valor fechado, né? O que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje é sobre esse raciocínio, né, do dinheiro, de viver de plantão, dar dinheiro, tá? Que eu acho que é um pouco equivocada a ideia que a gente faz disso, assim. Então, vocês que estão aí me ouvindo, depois me coloquem aí se vocês vivem de plantão, como é que tá a rotina de vocês, tá? Eu gosto de saber até para poder planejar os outros conteúdos e a gente falar a mesma língua, né? Então, assim, gente, o médico, via de regra, principalmente no início da profissão, vive muito essa moeda plantão, né? Ah, quero trocar de carro, vou precisar pegar uns plantões a mais. Ah, agora eu preciso juntar um dinheiro porque eu quero viajar, faz uns plantões a mais. Fim do ano, Natal, Ano Novo, às vezes o plantão paga dobrado, então vou fazer plantão de Natal e Ano Novo porque vou juntar esse dinheiro para alguma outra situação, né? Mas normalmente é numa situação de compra. Compra de imóvel, compra de carro, de viagem, né? Eu não vejo muitos colegas falando que vão fazer mais plantões para juntar dinheiro para sua reserva de emergência, por exemplo, que é uma coisa que a gente sempre conversa por aqui, né? Mas é assunto para uma outra live. Enfim, e eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque o que acontece? A gente vai ficando meio escravo desse sistema de pegar plantão para gastar, né? Eu gastei um pouco a mais, pego o plantão para pagar o que eu gastei. E aí, como peguei muito plantão, estava muito cansado, gastei demais no cartão. Aí eu pego mais plantão para poder pagar o cartão do mês que vem. E aí vai virando meio que uma bola de neve, assim, sabe? Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu já tive colegas, né, amigos de profissão aí que estavam fazendo plantão todas as noites do mês. Não estavam dormindo em casa nem um dia, né? Então, acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, mesmo que a pessoa viva só de plantão, até mesmo para poder manter saúde mental, poder manter as suas atividades fora a profissão, né? É importante que a gente tenha aí outras atividades, que a gente não fique tão bitolado só nas coisas da medicina, tá? E um raciocínio que eu queria fazer com vocês aí sempre casa, né, a parte de financeira, finanças, com gestão do tempo. É difícil a gente falar de qualidade de vida sem falar de tempo, e é difícil a gente falar de tempo sem falar de dinheiro. As coisas estão muito interligadas, né? Principalmente para a vida do médico, que ele acaba vendendo o serviço dele, e para prestar esse serviço, ele precisa de uma quantidade, uma fatia de tempo. Então, assim, um pensamento que eu gostaria de fazer com vocês é que vocês incluam na hora plantão, né, nessa conta que vocês vão fazer para ver se vale a pena pegar mais plantões ou não, o deslocamento de vocês. Então, se você vai dar plantão numa cidade diferente daquela que você mora ou que você trabalha, o tempo que você vai demorar para chegar lá para dar esse plantão. Outros custos, que, por exemplo, a gente já teve alunos e mentorados, né, que para dar plantão em outra cidade precisavam dormir na outra cidade, então tinham que alugar um hotel lá 2, 3 vezes na semana, daí tomavam café lá, jantavam lá, então o custo disso, tá? E uma outra questão que eu queria colocar para vocês é o custo além, né? Além da hora plantão e do deslocamento, quantas horas você precisa para se recuperar desse plantão? Porque eu conheço alguns colegas que fazem plantão de 24 horas, por exemplo, que né, fazem por 24 horas e depois precisam de quase 18 para dormir, se recuperar, descansar. Então, seriam quase 18 horas que ele não vai trabalhar e não vai faturar nada. Então, na realidade, aquele valor do plantão, ele tem que ser dividido pelas 24 do plantão, mais essas 18 horas. E aí o valor por hora vai ficar bem baixo, concordam? Então, é uma coisa a se pensar,
tá? Se vale muito a pena ou não dar esse plantão. E outra questão também muito importante, a gente sempre entra, agora eu vi que o doutor Jorge entrou aqui, que é advogado, né? A gente sempre entra também nas questões jurídicas, né? Então, assim, você dá plantão de pronto-socorro ou de porta aí, né? De pediatria, alguma coisa assim, você está preparado para esse plantão? Porque se você não tem, né, a CLS, a TLS, os outros cursos referentes, talvez a pediatria, por exemplo, ou a UTI, como eu já vi alguns colegas fazendo, você está exposto ao risco de alguma coisa dar errado, né? Se algo der errado e desse atendimento surgir um processo, né? Você acha que esse valor de hora plantão que você está recebendo, ele é suficiente por esse risco, né? Para cobrir esse risco que você está correndo ali, atendendo uma demanda para a qual você não está qualificado? Então, tudo isso tem que entrar nessa conta, tá? Senão a gente fica muito simplista, né? Ah, paga tanto por hora, então o plantão paga X, né? Normalmente aí 1.200 um plantão. Mas dentro aí desse valor tem outros custos aí que às vezes estão invisíveis, né? Que a gente não presta muita atenção, às vezes até porque a gente nunca passou por isso, né? Mas a gente conhece colegas que já passaram, então eu me sinto aí na responsabilidade de compartilhar isso com vocês, tá? Então, assim, que outras coisas fazer, né? Porque às vezes vai vir alguém aí daqui a pouco vai dizer, tá, mas um plantão eu estou ganhando 3, 4 mil reais, né? Além do meu trabalho fixo no posto de saúde ou no meu trabalho fixo numa clínica de medicina do trabalho, se você está estudando para residência, é comum esse cenário, né? Como que eu vou ganhar esse dinheiro de outra forma? Então, primeira coisa, estudando, né? Se especializando mais. Se você se diferenciar, a hora plantão que você vai receber, mesmo que você vá viver de plantão, você não vai largar os plantões, né? Eu, como psiquiatra, achei uma grande libertação poder largar os plantões, mas às vezes você gosta, às vezes é bem do seu perfil essa coisa de emergência, né? E tudo bem, como eu já falei, nada de errado com isso. Mas vamos supor que você queira manter os plantões, você pode ganhar mais por esse plantão se você for especialista, por exemplo. Né? Ao invés de fazer de pronto-socorro geral, você pode fazer dentro de unidade de terapia intensiva ou de unidade de dor cardiológica, por exemplo. Então, estudar, né, se especializar vai te ajudar também a ser melhor remunerado na sua hora plantão, tá? E se você resolve parar os plantões, a hora do especialista em consultório, ela é muito melhor remunerada, né, gente? Então, vamos pensar aí num plantão que pague mais ou menos R$ 1.200, a consulta particular, depende da região, depende da especialidade, mas vamos supor que seja R$ 300, né? Então, você precisaria aí de 4 horinhas de consultório para tirar o valor que você tem, né? Que você recebe do plantão. Ah, André, mas o plantão ainda tem um imposto. Sim, na clínica você tem o imposto e ainda tem os custos da clínica, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora que a gente faz essas escolhas. Mas veja que não é uma escolha puramente financeira, não. A gente não está falando só de dinheiro. A gente está falando de dinheiro e de tempo e de qualidade de vida. Porque, via de regra, os médicos que mais fazem plantões, né? Normalmente eles começam a ficar com o ciclo circadiano invertido, e aí eles começam a ter que tomar remédio para dormir, e aí eles começam a ter indisposição no dia seguinte, porque tomaram remédio para dormir no dia anterior. Então, isso que eu tô falando para vocês, nada é novidade, né? Tenho certeza que vocês conhecem algum colega que tá nesse cenário. Então, pensar um pouquinho, considerar um pouquinho isso a longo prazo também, né? Ah, hoje você tá dando conta. Legal, mas quanto tempo você acha que você vai conseguir se manter nesse ritmo de plantões, mantendo a sua saúde mental? Isso é uma coisa que eu sempre vou acenar para vocês, né? Eu atendo muitos médicos, tá? Infelizmente, é uma coisa frequente, então os nossos colegas não estão bem do ponto de vista de saúde mental. Agora com a pandemia, eu acho que deu uma piorada considerável, né? Com relação aos riscos, a parte também de holofotes, assim, o quanto as pessoas estão sendo expostas, porque está tendo muita reportagem dentro dos hospitais, então um medo maior é de errar, enfim, de ser comprometido, ou ser exposto de alguma forma, né? Tudo isso a gente tem que pensar, né? Então, assim, gente, que outras opções fora plantão? Primeira coisa, estudar, porque se especializando você ganha mais por hora, permanecendo no plantão ou não, como eu falei, né? Você pode acabar pegando plantão de uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, que normalmente paga melhor, ou de alguma outra unidade que você possa ter esse diferencial de estudo e ganhar um pouquinho mais por hora. E se não, você pode se diferenciar e ganhar mais em outro cenário que não seja o plantão.
Como, por exemplo, consultório, com certeza, a gente já viu, né? Eu já comentei com vocês algumas vezes, até é dado do estudo Demografia Médica de 2020, que médicos que são especialistas, né? Eles ganham, que têm consultório, trabalham em consultório, eles ganham mais quando a gente compara valor bruto e carga horária do que aqueles que não têm especialidade. Então, isso é um fato, né? Então, estudar sempre vai valer a pena, tá? Para curto e para médio e longo prazo. Estudar é uma coisa. Segunda coisa, depois de estudar, você consegue outras oportunidades. Então, assim, existe, né, dentro aí do mundo empresarial, a oportunidade de você ser médico de alguma empresa, a oportunidade de você ser speaker de alguma indústria, né? Isso, em outro momento, a gente pode fazer uma live separada só sobre esse assunto, que eu acho que é um assunto que a maior parte dos médicos não domina, não sabe como funciona esse mundo aí de médico, assessor de indústria, né? É uma possibilidade. Você pode ser médico perito, né? Não existe só as perícias do INSS, né, gente? Você pode ser um perito assistente, que quando há um processo judicial, uma das partes contrata você para dar a sua opinião médica enquanto perito, né? E normalmente, dependendo da área, as perícias pagam relativamente bem. Então, não é uma coisa rápida para você receber, porque depende aí dos trâmites do processo, né? Do fim desse processo, mas é uma possibilidade interessante, principalmente para aquela pessoa que já é especialista e já se diferenciou, né? Outras formas aí de você se diferenciar, além da qualificação do estudo, né? A questão de abrir consultório e fazer corretamente, então, o marketing do seu consultório, a gestão financeira e o marketing. Olá, doutora Amanda. Oi, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Será que vocês estão almoçando e me vendo? Eu devia ter trazido meu almoço também. A gente fazia tipo uma conferência na hora do almoço. É uma ideia. Vou considerar aí para o futuro. E outra coisa, óbvio, aumentar a hora do seu trabalho, né? Dependendo daquilo que você oferece, quanto mais você entrega ao paciente, mais valor você dá ao paciente, mais você pode cobrar pela sua hora. Como assim, Andréia? Por exemplo, se você é ginecologista e você tem a capacidade, né, o estudo, a qualificação para fazer ultrassom, você pode dizer que a consulta com ultrassom é R$ 700, por exemplo. Né? A maioria cobra 300 na minha cidade. Pois é, mas se elas pagam 300 e elas vão fazer ultrassom fora, e você vende isso como uma facilidade que é, né, para o seu cliente, você pode cobrar por isso. Se você é cardiologista e o paciente já pode fazer o eletro dentro da tua clínica na hora da consulta, por exemplo, você agrega valor àquele momento do paciente na sua clínica. Ele vai vir para a consulta, mas ele vai pagar a consulta e já vai pagar o eletro, né? Amanda, ó, aproveitando o horário do almoço, galera que almoça no consultório aí, né? Quem sempre, quem nunca, né? Todo mundo já teve seus dias de um almocinho mais corrido, principalmente quando a gente quando a gente trabalha na cidade diferente daquela que a gente mora, né? Fica muito difícil, inviável ir para casa. Outras alternativas que eu anotei aqui: fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Meu Deus, se eu não falasse essa alternativa aqui, doutor Everson depois me mata, né? Com certeza, quando a gente fala de investimentos, gente, de vocês fazerem a carteira, a reserva de emergência, para depois começar a investir o dinheiro de vocês, é disso que a gente está falando, porque é bem legal, né? E é uma coisa que a gente quer, tá até bolando alguns posts aí para desmistificar um pouquinho isso para vocês, porque fica meio vago, e muitos colegas têm a ideia de investir dinheiro como se fosse investimento de bolsa de valores, tipo um cassino, assim, que é coisa para quem tem muito dinheiro, que a pessoa vai arriscar. E não é bem assim, né? Então, tem várias formas de a gente fazer isso de uma maneira responsável, né? De acordo com o nosso perfil, se a gente é mais conservador ou se a gente é realmente mais ousado, mas de ganhar um dinheirinho bem interessante, assim, né? Quando a gente vê ali que os nossos investimentos renderam mais do que um plantão por mês, a gente começa a jogar outro jogo, né? A gente começa a ver o quanto vale a pena estudar essas outras coisas que não ensinam na faculdade, como, por exemplo, como cuidar do nosso dinheiro. Né? Então, por isso que a gente fala que quanto antes começar formar esse mindset mesmo, né? Essa percepção mental de que essas coisas importam para a carreira de vocês, vocês ganham tempo e ganham dinheiro, né? E o dinheiro muito relacionado ao tempo, porque quanto mais dinheiro, mais folga você se permite ter. Quanto menos a gente acha que é capaz ou que a gente está muito distante dos nossos objetivos financeiros, a gente tende a trabalhar cada vez mais. E tudo bem, mas o que eu quero dizer é que trabalhar mais não necessariamente precisa ser mais horas, né? Você pode trabalhar mais intensamente nas coisas que vão fazer o seu consultório bombar, por exemplo.
E isso vai te economizar tempo. Para quem é médica e mãe aí, isso também faz muita diferença, né? Hoje em dia é uma realidade para mim, e eu vejo que ter essa percepção, esse conhecimento faz muita diferença, senão eu ia estar provavelmente vendo meu filho só quando ele dorme, né? E isso começa a pesar aí emocionalmente para quem é médico e mãe, né? Ou pretende ser, né? Às vezes ainda não engravidou, ou planeja, mas não sabe direito como vai encaixar isso na sua vida. A gente pode fazer uma live sobre isso também, um assuntinho que eu acho que rende. Um exemplo que eu coloquei aqui, anotei para lembrar de comentar com vocês, né? Algumas especialidades não têm tantas opções, mas eu falei da cardiologia, né? O cardiologista que oferece o eletro, por exemplo. Dentro da gastro tem essa possibilidade também, né? O próprio médico gastroenterologista, ele vai pedir os exames para o seu paciente. Se ele também é endoscopista, por exemplo, ele vai agregar valor, né? O paciente dele vai consultar com ele e depois vai acabar pagando o exame para ele, mesmo que seja por convênio. Então, ele não vai ficando só com aquele valor pequeno do atendimento médico, da consulta médica, ele acaba conseguindo escalar um pouquinho, tá? Até tem uma regrinha aí, né, do marketing e principalmente de vendas, que fala o seguinte: normalmente o paciente que te prescreveu, te escreveu um cheque, né, que já te deu algum dinheiro para algum procedimento, uma parcela desses pacientes, eles podem fazer um cheque mais alto. Só que você não sabe quem são esses pacientes, né? Então, vamos supor, no caso de um gastroenterologista, o paciente que pagou uma endoscopia particular, boa parte, né, dos que pagaram uma endoscopia particular, uma parte desses pacientes poderia colocar um balão intragástrico, por exemplo, que é, né, um procedimento de um valor bem mais alto, aí 10 vezes o valor de uma endoscopia. Então, o médico gastroenterologista só vai poder ofertar o que esse paciente precisa, e aí eu não estou falando de empurrar procedimento, pelo amor de Deus, gente. Eu estou falando de você conectar o paciente que quer e pode pagar, né, a um procedimento mais caro que você tem e não sabia que ele estava procurando. Porque nem todo público aí reconhece a necessidade. Às vezes ele vai te conhecer pela internet antes mesmo de saber que ele precisa ou que ele seria um bom candidato para o balão, por exemplo. E aí, porque ele começou a te seguir na internet e ver seus conteúdos, ele percebe que o que você falou sobre o balão serve para ele. E aí ele marca a consulta e paga, e depois ele marca o balão e paga. Então, vê, um paciente que nem sabia que isso existia, você fez a venda e o upsell, né? Você vendeu e depois vendeu o ticket maior, digamos assim. É só pra você pensar isso para qualquer outra coisa, né? Vida real, por exemplo, uma banda, né? Se você comprou, olha eu que das antigas o que eu vou falar. Mas vamos supor, né? Quem comprou um CD do Raimundos tem mais chance de ir num show do Raimundos. Teria, no caso, se o Raimundos ainda fizesse show, que não é o caso, né? Infelizmente. Mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então, a pessoa que já gosta ou já tá, já fez um primeiro passo para se aproximar de você, ela daria o passo maior se ela tivesse condições e se ela soubesse que você oferta isso. Às vezes ela não sabe, né? Então, são opções aí para você que pretende, em algum momento, largar os plantões ou diminuir os plantões, né? Que outras coisas você pode fazer, tá? E aí sempre vai surgir umas objeções na cabeça do médico, né? Em especial, duas que são... O Everson tá me corrigindo aqui sobre rock, ele sempre tem o que acrescentar. Eles fazem show, só que sem o Rodolfo, exatamente. Daí não é mais o Raimundos, né? Para mim, o Raimundos era o Rodolfo. Mas tudo bem. Eu ia comentar agora aqui um exemplo das objeções que vem na cabeça do médico. Então, as duas principais, né? Não tenho tempo para mudar, eu preciso fazer e cumprir com a minha escala de plantões, que é absurdo, eu vivo cansado, não tenho tempo. E a outra é, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou investir no marketing do consultório se eu não tenho dinheiro, então eu tenho que continuar fazendo plantão. Gente, essas duas coisas são o que vai manter você na rodinha dos ratos, né? Sabe aqueles terrários de hamster que tem uma rodinha, que o ratinho entra ali, ele fica correndo ali sem propósito algum? É isso que acontece quando o médico acha que ele não tem tempo e não tem dinheiro. Ele fica para sempre na rodinha e ele trabalha para sair da rodinha e ele não consegue, ele sempre acha que não vai conseguir, então ele trabalha um pouco mais e ele olha para o lado, os outros ratinhos estão na rodinha, então ele acha que é normal ficar nessa rodinha dos ratos e aí o tempo passa, né? O tempo passa, ele adoece, o consultório dele não acontece porque ele não conseguiu organizar isso para acontecer. É um projeto. Para alguns projetos a gente precisa parar e planejar, né? Se você vai construir sua casa
Em algum momento você vai ter que sentar, fazer uma reunião com o arquiteto, né, ou com o engenheiro, dizer como que você pretende fazer. Em algum momento você vai ter que parar para escolher, eu vou usar um piso, qual piso eu vou escolher e tal. A mesma coisa para a sua carreira. A sua carreira tem que ser um projeto. A gente não pode ir vivendo a carreira de uma forma atropelada, assim. Até pode, só que o resultado vai ser qual? Ruim, né? Da mesma forma que se você construir a sua casa sem fazer em nenhum momento uma pausa com o engenheiro e o arquiteto para explicar como você quer, em algum momento a casa vai ficar pronta. Só que você vai olhar e vai dizer, nossa, não tem nada a ver comigo, nem era desse jeito que eu queria. Não foi assim que eu imaginei. Mas não adianta você imaginar, né? Entre a sua imaginação e a execução do projeto da casa, tem toda a execução, né? Da mesma forma é a carreira. Não adianta você fantasiar na tua cabeça, vai ser incrível, eu vou ser médica, eu vou largar os plantões, daí eu vou engravidar, vou ficar 1 ano cuidando do meu filho em casa, enquanto eu vivo do dinheiro que eu guardei, nananana. Aí vem a vida real e pá, na sua cara. Né? Porque daí você tem conta para pagar, a fatura do cartão tá alta, então você não consegue sair dos plantões, mas os plantões te sugam energia, daí você começa a ficar cansado, você começa a achar que você não vai dar conta, que não é para você, que para você só tem isso ali mesmo, né? A gente começa a se nivelar por baixo mesmo, né? Não menosprezando quem faz plantão, pelo amor de Deus, eu sou super fã, admiro muito, tenho colegas que só trabalham com emergência, então não acho, reforço, né? Não é um problema você querer viver de plantões, mas se você quer viver de plantões, também dá para planejar isso de uma forma que você pegue as vagas de plantão que pagam melhor. Afinal, você quer viver disso? Correto? E sempre pensando que o que você quer hoje talvez não seja o que você quer da sua vida para sempre. Então, a gente conhece alguns colegas, né, que já estão na terceira idade e que precisam dar plantão. Daí não é mais uma escolha, eles não fazem mais porque gostam, eles precisam porque eles têm contas a pagar, uma família para sustentar, e se eles abandonam o plantão, eles não têm um plano B, porque eles demoraram demais para iniciar consultório, né, e aí não conseguiram se diferenciar do ponto de vista de qualificação. Então, é uma coisa que vocês têm que começar a pensar nisso agora, tá? O que vocês têm de dúvidas aí? A doutora Amanda entrou, que bacana te ver por aqui. Tanto tempo, né, com a pandemia, a gente não viu mais ninguém. O que vocês têm de dúvidas sobre essa ideia de largar plantões e começar consultório e se diferenciar? Que coisas que impedem vocês de largar os plantões atualmente? Contem aí para mim. Vocês entram, mas vocês entram quietinhos, né? Vocês são muito safadinhos. Eu fico aqui falando bem sozinha. Mas tudo bem, porque depois vocês me mandam perguntas, me mandam direct, daí eu vou usando o que vocês me mandam em separado para produzir novos conteúdos, tá? Aproveito quem está aí, que ainda não se inscreveu, né, na Semana do Resgate da Medicina dos Seus Sonhos, o link está na bio, né? São 3 aulas que a gente vai fazer sobre todos esses assuntos. Tanto a questão de planejamento de carreira, quanto como é que está o mercado médico, o que fazer, como precificar consulta, vai ter um monte de aula mesmo, conteúdo, né? Bem bacana para quem está seguindo a gente aí, gosta dos conteúdos, acha importante começar a olhar para esse outro lado da carreira que a faculdade não mostra, né? É impressionante, eu fico de cara, assim, como que a gente tem carência desses assuntos na faculdade, parece que a gente foca tanto no técnico, né, e depois na hora de executar a gente não sabe o que fazer, tem uma máquina, às vezes, de dinheiro na mão, né, algumas especialidades em algumas regiões têm um potencial de crescimento financeiro enorme, e às vezes o médico está sentado aí no baúzinho de ouro e nem sabe que ele está cheio de ouro. Tá ali sentado no baú reclamando da vida, reclamando que não tem dinheiro, tem que fazer plantão para pagar a próxima fatura do cartão. Certo, gente? Então, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, né? Que se você acha que a única forma de aumentar a sua renda é dar mais plantões, você está errado. Existem outras possibilidades, principalmente estudando, se qualificando melhor, porque o médico qualificado ele consegue plantões melhores, que pagam mais, plantões talvez mais perto da sua casa, porque você tem diferencial, então você começa a ser atrativo para aquela pessoa que está fazendo a escala de plantões, né? E você consegue consultório e ganhar bem no consultório, se você se diferenciar e você ofertar mais produtos, né? Quando eu falo de produtos assim, é só para vocês entenderem que a gente vende o nosso serviço, mas que a gente pode vender outras coisas também. Então, endócrino que também faz ultrassom de tireoide, ou faz PAF, né? Enfim, ginecologista que também faz ultrassom no consultório, gastroenterologista que também é endoscopista, para fazer endoscopia, tem também que fazer a prova de título da endoscopia, tá? Vale lembrar, né? Psiquiatra que também faz psicoterapia.
Então, ou que também faz perícia. São alguns outros produtos aí que o médico pode ofertar e ir compondo, então, um orçamento melhor com menos horas de trabalho. Isso que eu acho que é o grande diferencial, porque a gente precisa dessas horas para quê? Para viver, né? Nas horas vagas, em que a gente não está absorvido aí pela medicina, a gente tem que poder viver, tem que poder ter a nossa família, o nosso lazer, o nosso exercício físico. Então, é possível isso, tá? Queria dar essa mensagem de esperança para você que está me ouvindo. É possível, em algum momento, você sair dos plantões e você ter uma vida, né? Uma qualidade de vida boa sendo médico. Mas isso exige diferenciação, planejamento de carreira, tá? É possível, não diz que é fácil. Mas eu acho que se vocês gostassem de algo fácil, vocês não tinham escolhido medicina, né? Acho que quem tá aqui não espera que seja fácil. É só uma outra fase do videogame. Vocês já passaram até essa fase aqui, a gente só vai propor um outro jogo agora, né? Que é esse de dominar essas outras habilidades que o médico precisa ter para poder ganhar mais. E trabalhar menos, viver mais, viver melhor. Certo, gente? O que eu tinha para conversar com vocês era isso. Se vocês não se inscreveram ainda na Semana do Resgate da Medicina dos Seus Sonhos, o link está na bio. E amanhã tem live de novo, 9h30 da manhã. Vejo vocês, tá bom? Bom almoço. Obrigada por almoçarem aí comigo. Um beijo. Até amanhã.